Oi gente, aqui é Paulo, você está no Pretérito Imperfeito e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre literatura brasileira com o livro do Samir Machado de Machado, Homens Elegantes, que foi publicado pela editora Rocco. Bem, pessoal, se você está procurando um livro que fale de livros proibidos, aventura, investigação, duelos, fugas excepcionais e batalhas épicas, além, é claro, de uma história de amor para apimentar esse enredo, vivido desta vez não por um personagem heterossexual, mas por um personagem homossexual, você pode pegar Homens Elegantes e começar a ler. Tá com o livro certo em mãos. Basicamente, a sinopse de Homens Elegantes diz o seguinte: estávamos no Brasil, chega um navio por aqui e esse navio devia estar trazendo vinhos. Tudo bem, só que, esses barris estão muito pesados para ser só vinho. Vamos verificar. Quando se verifica, não eram vinhos que tinham ali. Se tratava, isto sim, de livros. Livros escondidos? Livros. Mas eram livros obscenos. Era uma literatura inglesa obscena que estava vindo parar justamente no Brasil. Ora, o Brasil, naquela época, colônia de Portugal, tinha um nível de analfabetismo imenso. Muitas pessoas aqui não sabiam ler. Vale salientar, inclusive, que no Brasil, nesta época, ainda não tinha imprensa. A imprensa brasileira ela começa a funcionar apenas após 1808, com a chegada da família real no Brasil. Então, por que esses livros vêm parar aqui? É justamente isso que Érico, o nosso personagem principal, vai ter que descobrir. Só que não aqui. Ele se muda, aliás, ele viaja para Londres. E é justamente lá que uma série de aventuras vai acontecer. Érico chega em Londres, é recepcionado por Armando, e lá ele quer justamente saber quem danado enviou aquela carga com 600 exemplares, eu acho que é isso, desse livro chamado Fanny Hill, ou Memórias de uma Mulher de Prazeres, que tinha inclusive imagens, não era pouca coisa. E aí, chegando lá em Londres, ele é recepcionado por Armando e conhece outras pessoas que são personagens com que ele vai conviver dali em diante. Nós temos, por exemplo, Maria, que tem uma história de vida difícil que vocês vão conhecê-la no livro, assim. E nós temos também o Fribble, um personagem muito engraçado. Além de outros personagens, é claro, e um antagonista aí que tem o nome justamente assim, uma alfinetada muito bacana do autor de Bolsonaro, o Conde Bolsonaro. Um cara pedante, arrogante, entende? Muito preconceituoso também. É tudo isso aí. Parece que não mudou muito, não é verdade? Além, é claro, de Gonçalo, que vai aparecer para apimentar a trama, digamos assim. Bom, já no começo do livro, nós somos levados a começar a entender o que significava certas coisas naquela época. Porque é um romance histórico muito bem construído. Por exemplo, o ato de leitura. Nós já temos uma pincelada do que isso significava antes da página 100. Porque hoje a gente lê em Kindle, smartphone e tudo mais. Hoje há uma democratização, digamos assim, do acesso à leitura. Nem sempre foi assim. Isso fica um pouco claro justamente na página 53 do livro, quando num diálogo é dito: viraste livre pensador agora? Estás tão acostumado com o excesso de liberdades que se cultivam aqui que não compreende? Então lhe explico. Se der ao povo alguns livros, irão querer mais. Se lhes der muitos livros, logo começarão a ter ideias e a querer escrever seus próprios. E então escreverão peças, e peças necessitam de músicas, e logo estarão compondo baladas, canções, e então
bate com o punho na mesa, irritado com o que considera uma obviedade a qual os mais jovens são incapazes de compreender. Então haverá algo em comum unindo os habitantes de Salvador aos do Rio de Janeiro, os mineiros das Gerais aos colonos do Sul. Haverá histórias. E o que acontece quando pessoas passam a compartilhar histórias? Descobrem que possuem problemas em comum, dificuldades e anseios comuns, e toda sorte de sentimento inconveniente que as histórias geram, criando o maior perigo de todos, o senso de comunidade. E no momento em que os colonos brasilianos assumirem uma identidade comum, distinta dos portugueses sem nós, haverá dissidências, haverá revoltas, como se todo ano já não houvesse revoltas o suficiente naquela terra. Pois muito bem, dá para perceber que aqui o Samir Machado ele dá uma explicação sobre práticas de leitura naquele momento. Eu não diria que ele está atrapalhando o curso do romance para fazer essa explicação. Muito pelo contrário, ele está aqui nos ensinando, trazendo com a boa qualidade do seu texto uma explicação didática e diluída na própria narrativa e diluída no diálogo entre os personagens. Assim ele nos faz entender o que significava determinadas coisas em outros momentos. E isso é muito bacana, porque as coisas não são como são e pronto, né? Tudo tem uma história, tudo tem uma historicidade, digamos assim. Além do mais, a pesquisa do Samir Machado de Machado ela é muito intensa. Ele, no final do livro, ele traz uma série de referências bibliográficas de livros que ele consultou para construir a sua obra. E você percebe, isso é muito bacana, quando você pega um livro e você percebe que houve um grande investimento do autor. Que ele suou para construir aquilo que você está lendo. E que você está vendo ali, você tem em mãos o melhor daquilo que ele pôde te dar. Pois muito bem, além desse ato do que ler significava, livros também custavam caros. A gente está falando da Londres dos 800. Um preço de um livro podia dar para sustentar uma família inteira por uma semana. Pois é. E para aqueles que não tinham lá tantas condições, haviam, por exemplo, bibliotecas itinerantes que alugavam livros a preços modestos. Uma outra peculiaridade do romance é que Érico é um personagem homossexual. Aliás, homossexual não, ele é um fanchono. Era o nome dado naquela época para pessoas que se relacionavam com outros do mesmo sexo. O termo homossexual ele vai aparecer apenas na segunda metade do século XIX. É justamente aí que o homossexual é criado, é inventado. Antes a prática tinha outro nome e naquele momento chamava-se muito de fanchono. Pois então, Érico, ao longo do romance, vai percorrendo alguns locais típicos de sociabilidade homossexual, eu vou falar assim para ficar mais claro, naquele momento. E nós vamos conhecendo, por exemplo, como as pessoas que viviam esses afetos eram condenadas a vivê-lo muitas vezes em condições um tanto quanto difíceis, apenas no privado, não podia demonstrar muito em público. E além do mais, aqui se trata de uma ficção, evidentemente, mas de um recorte, né? Esses personagens não são pobres, eles são da classe média alta, são ricos, e talvez por isso tenham menos dificuldade em viver esse tipo de relação de uma maneira mais aberta, até mesmo entre o seu ciclo de amigos. Há também no livro músicas que eram cantadas na época, que mostra assim, o grande esforço do autor em tentar fazer uma ambientação muito bacana. Inclusive, ao mesmo que a gente vê, por exemplo, com o cuidado que ele coloca a gastronomia, que ele coloca as vestimentas, que ele coloca a ornamentação dos salões, o modo como as pessoas se comportavam, os costumes. Isso é muito bacana porque isso dá uma qualidade a um romance histórico que nos permite justamente vivenciar, através da linguagem, um outro tempo. Não tem como ler Homens Elegantes se a gente não imaginar tudo aquilo que está acontecendo. Porque, veja, é muito mais fácil a gente imaginar, por exemplo, o que está acontecendo agora, pós anos 2000, tudo mais, né? É mais difícil a gente imaginar o que aconteceu num outro tempo. E olha que eu sou historiador. Há referências históricas também muito precisas no momento. Aparece ali na narrativa explicação sobre o terremoto de Lisboa, há explicações ali sobre os terremotos gêmeos que aconteceram em Londres, que por sinal eu não conhecia. Há também informações dos bastidores do reinado de Carlos II e uma série de outras curiosidades que aqui e acolá você fica, nossa, será que isso aqui
foi assim mesmo? Será que é ficção? Será que foi da cabeça do Samir ou se realmente ele leu sobre isso e está colocando aqui? E isso é muito curioso porque há muitos personagens aí que são ficção, mas há personagens que foram pegos de outros livros, de outras produções, e também há personagens que realmente existiram. Tudo isso está muito bem explicadinho lá, acho que nas últimas 4 ou 5 páginas do livro. E também há referências para, caso você tenha interesse em história, você pode procurar parte das referências que ele deixa ali no final do livro. Ele vai ter lá livros que tratam da história da ópera, da história da alimentação, da história da homossexualidade, da história da literatura gay. Inclusive, isso é uma coisa muito curiosa, eu acho que vale a pena a gente registrar. Ah, Paulo, seria um livro de literatura gay contemporânea? Olha, eu não sei. Eu não gosto muito desse termo, eu sou apenas um leitor, não estou falando aqui como profissional, analista, nada disso. Eu acho que é reducionista demais colocar o livro como literatura gay. Eu acho que o livro é um romance histórico, e olha que isso já é um rótulo, e que traz, assim, determinadas questões para a gente pensar, sem dúvida que o livro faz pensar em características e experiências vividas por pessoas que se relacionam com outras do mesmo sexo. Sem dúvida isso está presente. Mas daí de rotular o livro de literatura gay, eu acho que isso envolve vários outros questionamentos que não cabe aqui, mas que a gente pode começar a se fazer ou até estudar, quem deseja. O que é uma literatura gay? Quando surge esse conceito, né? Existiria uma estética gay? Quais os elementos que teriam que ter no romance, no livro, para ser chamado de literatura gay? Enfim, é uma série de questões aí que não me compete debater aqui, porque também eu não tenho condições de fazer isso. Mas, inclusive, o autor, eu vi pelas redes sociais, andou dando umas palestras sobre esse tema. Quem sabe se você procurar o Samir Machado nas redes sociais, não tem algum vídeo, alguma entrevista em que ele aborde isso. Eu realmente não conheço. E só mais uma informação. Este livro, Homens Elegantes, ele venceu o último prêmio açoriano de literatura. E tem mais. O livro Homens Elegantes teve seus direitos vendidos para o cinema. Eu espero que os produtores sejam extremamente fiéis à obra, porque isso aqui, gente, é uma maravilha de se ler. É uma aventura constante, é muito bacana mesmo. Pois bem, eu fico por aqui hoje. Se você gostou desse vídeo, se você curte o canal, curte esse tipo de conteúdo, se inscreve, assina o sino das notificações para não perder os nossos próximos vídeos. A gente se vê por aí, por aqui nas redes sociais, caso você queira me seguir. Tá bom? Um grande abraço, até mais!